Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Professor Elmar falando com vocês aqui mais uma vez. Hoje, dia 23 de junho de 2025. O inverno começou semana passada e com isso nos faz refletir sobre a importância do tempo. Por que o tempo ele é tão importante em nossa vida? Porque o tempo ele passa num piscar de olhos. Quando vemos, estamos pequenos, adolescentes, jovens, na meia-idade, na idade especial, na melhor idade, até que um dia se vai. Mas eu achei que eu deveria trazer para vocês aqui um livro, né? Esse livro ele chama-se O Livro das Virtudes. E na página 31 tem uma lenda francesa que ela fala sobre a linha mágica. Essa linha mágica é um conto que fala sobre um cara que nunca estava satisfeito com aquilo que ele tinha. Ele nunca estava contente. Quando ele ia para a escola, quando criança, ele queria que as aulas acabassem rápido. Quando ele estava na sala de aula, ele queria que já chegasse o horário do almoço para ir embora para casa. Quando era segunda-feira, ele já queria que fosse o sábado. A sexta-feira já para chegar no sábado. Quando estava no meio do período de aula, ele já queria as férias. Quando chegava as férias no inverno, ele torcia para que viesse o verão, para que ele fosse nas praias. E quando chegava o verão, ele torcia para que chegasse o inverno, para que ele pudesse esquiar. Até que em uma floresta, ele encontrou uma senhora com uma bolinha que tinha um pequeno fio dourado. E esse fio dourado ele era tão imperceptível que quando ele, a olho nu, você não conseguia perceber. Até que ela propôs para ele, olha, eu dou essa bola para você, mas, essa bola é de fios, mas se você der um puxão nesse fio, o tempo vai passar mais rápido. Então preste muita atenção no que vai acontecer. Pois bem, é esse texto que eu vou ler para vocês aqui agora e vocês vão se encantar com ele, tá bom? Chama-se A Lenda Francesa. Vamos lá? Chama-se A Linha Mágica, que é uma lenda francesa, tá? Era uma vez uma viúva que tinha um filhote chamado Pedro. O menino era forte e são, mas não gostava de ir à escola e passava o tempo todo sonhando acordado. Pedro, com o que você está sonhando a uma hora dessas? Perguntava a professora. Estou sonhando no que serei quando crescer, professora. Seja paciente, há muito tempo para pensar nisso. Depois de crescido, você vai ver que nem tudo é divertimento, sabe, Pedro? Mas Pedro tinha dificuldades para apreciar qualquer coisa que estivesse fazendo no momento e ansiava sempre pela próxima. No inverno, ansiava pelo retorno do verão. No verão, sonhava com os passeios de esqui do inverno. Pois bem, no inverno, sonhava com aquelas fogueiras acesas. Na escola, ansiava pelo fim do dia, quando poderia voltar para casa. E nas noites de domingo, suspirava dizendo, ah, se as férias chegassem logo. O que mais o entretinha era brincar com a amiga Lise. A companhia era tão boa quanto qualquer menino, e a ansiedade de Pedro não a afetava, e ela não se ofendia. Quando crescer, vou me casar com ela, disse Pedro, consigo mesmo. Costumava perder-se em caminhadas pela floresta, sonhando com o futuro. Às vezes, deitava-se ao sol sobre o chão macio, com as mãos postas sobre a cabeça, e ficava olhando o céu através das copas altas das árvores. Numa tarde quente, quando estava quase caindo no sono, ouviu alguém chamando por ele. Abriu os olhos e sentou-se. Viu uma mulher idosa em pé à sua frente. Ela trazia às mãos uma bola prateada, da qual pendia uma linha de seda dourada. Olha o que eu tenho aqui, Pedro, disse ela, oferecendo-lhe o objeto. O que é isso? Perguntou o curioso, tocando a linha fina dourada. Ela respondeu, é a linha da sua vida. Não toque nela e o tempo passará normalmente. Mas se desejar que o tempo ande mais rápido, basta dar um leve puxão na linha
e 1 hora passará como se fosse um segundo. Mas devo avisá-lo, uma vez que a linha tenha sido puxada, não poderá ser colocada de volta dentro da bola. Ela desaparecerá como uma nuvem de fumaça. A bola é sua, mas se aceitar meu presente, não conte para ninguém, senão morrerá no mesmo dia. Agora diga, quer ficar com ela? Pedro tomou-lhe a bola das mãos, o presente, satisfeito. Era exatamente o que ele queria. Examinou-a, era leve e sólida, feita de uma peça só. Havia apenas um furo de onde saía a linha brilhante. O menino colocou-a no bolso e foi correndo para casa. Lá chegando, depois de certificar-se da ausência da mãe, examinou-a outra vez. A linha parecia sair lentamente dentro da bola, tão devagar que era difícil perceber o movimento a olho nu. Sentiu vontade de dar-lhe um rápido puxão, mas não teve coragem. Pelo menos, ainda não. No dia seguinte da escola, Pedro imaginava o que fazer com sua linha mágica. A professora o repreendeu por não se concentrar nos deveres. E ele pensou, se já fosse a hora de ir para casa, tateou a bola prateada no bolso. Se desse apenas um pequeno puxão, logo o dia chegaria ao fim. Cuidadosamente pegou a linha e puxou. De repente, a professora mandou que todos arrumassem suas coisas e fossem embora, organizadamente. Pedro ficou maravilhado. Correu sem parar até chegar em casa. Como a vida seria tão fácil, tão boa agora! Todos seus problemas haviam terminado. Dali em diante, passou a puxar a linha só um pouco, todos os dias. Entretanto, logo apercebeu-se que era tolice puxar a linha apenas um pouco todos os dias. Se desse um puxão mais forte, o período escolar estaria concluído de uma vez. Ora, poderia aprender uma profissão e casar-se com Lizzie, o seu grande amor. Naquela noite, então, deu um forte puxão na linha e acordou na manhã seguinte como aprendiz de um carpinteiro da cidade. Pedro adorou sua nova vida, subindo em telhados, em andaimes, erguendo e colocando as marteladas enormes vigas que exalavam o perfume da floresta. Mas às vezes, quando o dia do pagamento demorava a chegar, dava um pequeno puxão na linha e logo a semana terminava. Já era noite de sexta e ele tinha dinheiro no bolso. Lisa também mudara-se para a cidade e morava com a tia, que lhe ensinava os afazeres do lar. Pedro começou a ficar impaciente acerca do dia em que se casariam. Era difícil viver tão perto e tão longe dela, ao mesmo tempo. Perguntou-lhe então quando poderiam se casar. E ela respondeu, no próximo ano. Eu já terei aprendido a ser uma boa esposa. Pedro tocou-a com os dedos a bola e aí pensou se ele realmente iria puxar essa bola mais uma vez. Ora, o tempo vai passar bem rápido, disse ela com muita certeza. Naquela noite, ele não conseguia dormir. Passou o tempo todo agitado, virando de um lado para o outro na cama, tirou a bola mágica que estava debaixo do travesseiro. Hesitou um instante. Logo a impaciência o dominou, e ele puxou a linha dourada. Pela manhã, descobriu que o ano já havia passado e que Lizzie concordara afinal com o casamento. Pedro sentiu-se realmente feliz. Mas antes que o casamento pudesse realizar-se, recebeu uma carta com aspecto de documento oficial. Abriu-a, trêmulo, e leu a notícia de que deveria apresentar-se ao quartel do exército na semana seguinte para servir por 2 anos. Mostrou-a desesperado para Lizzie. Ora, disse ela, não há o que temer, basta nos esperar. Mas o tempo passará rápido, você vai ver. Há tanto o que preparar para a nossa vida a 2. Pedro sorriu, com galhardia, mas sabia que 2 anos durariam uma eternidade para passar. Quando já se acostumara à vida no quartel, entretanto, começou a achar que não era tão ruim assim. Gostava de estar entre os outros rapazes e as tarefas não lhe incomodavam mais. Lembrou-lhe da mulher aconselhando a usar a linha mágica com sabedoria e evitou usá-la por algum tempo. Mas logo tomou a sentir-se irrequieto. A vida no exército
o entediava com tarefas de rotina e rígida disciplina. Começou a puxar a linha para acelerar o andamento da semana, a fim de que chegasse logo domingo, ou o dia de sua folga. E assim se passaram os 2 anos como se fosse um sonho. Terminado o serviço militar, Pedro decidiu não mais puxar a linha, exceto por uma necessidade absoluta. Afinal, era a melhor época de sua vida, conforme todos lhe diziam. Não queria que acabasse tão rápido, mas ele deu 1 ou 2 pequenos puxões na linha, só para antecipar um pouco o dia do casamento. Tinha muita vontade de contar para Lise seu segredo, mas sabia que se contasse, morreria. No dia do casamento, todos estavam felizes, inclusive Pedro. Ele mal podia esperar para mostrar-lhe a casa que construíra para ela. Durante a festa, lançou um rápido olhar para a mãe e percebeu pela primeira vez que o cabelo dela estava ficando grisalho. Envelhecera rapidamente. Pedro sentiu uma pontada de culpa por ter puxado a linha com tanta frequência. Dali em diante, seria muito mais parcimonioso com o seu uso, e só puxaria se fosse estritamente necessário. Alguns meses mais tarde, Lise anunciou que estava esperando um filho. Pedro ficou entusiasmadíssimo e mal podia esperar. Quando o bebê nasceu, ele achou que não iria querer mais nada na vida. Mas sempre que o bebê adoecia ou passava uma noite em claro chorando, ele puxava a linha um pouquinho para que o bebê tornasse a ficar saudável e alegre. Os tempos andavam difíceis, os negócios iam mal, e chegaram ao poder um governo que mantinha o povo sob forte arroxo e pesados impostos, e não tolerava oposição. Quem quer que fosse tido como agitador era preso sem julgamentos, e um simples boato bastava para se condenar um homem. Pedro sempre fora conhecido por dizer o que pensava, e logo preso e jogado na cadeia. Por sorte, trazia a bola mágica consigo e deu um forte puxão na linha. As paredes da prisão se dissolveram diante de seus olhos e os inimigos foram arremessados à distância numa enorme explosão. Era a guerra que se insinuava, mas que logo acabou, como uma tempestade de verão, deixando o rastro de uma paz exaurida. Pedro viu-se de volta ao lar com a família, mas agora já era um homem de meia idade. Durante algum tempo, a vida correu sem percalços e Pedro sentia-se relativamente satisfeito. Um dia, olhou para a bola mágica e surpreendeu-se ao ver que a linha já não tinha mais aquela cor dourada e ela passou do dourado para o prateado. Foi olhar-se no espelho. Seu cabelo começava a ficar grisalho e seu rosto apresentava rugas onde não podia imaginá-las. Sentiu um medo súbito e decidiu usar a linha com muito cuidado ainda do que antes. Lisa dera-lhe outros filhos e ele parecia feliz como um chefe de família que crescia. Seu modo imponente de se fazer, as pessoas pensarem que ele era algum tipo de déspota benevolente, ele possuía um ar de autoridade como se tivesse nas mãos o destino de todos. Mantinha a bola mágica bem escondida, resguardada dos olhos curiosos dos filhos, sabendo que se alguém descobrisse, seria fatal. Cada vez tinha mais filhos, de modo que a casa foi ficando muito cheia de gente. Precisava ampliá-la, mas não contava com o dinheiro necessário para a obra. Tinha outras preocupações também. A mãe estava ficando idosa e parecia mais cansada com o passar dos dias. Não adiantava puxar a linha da bola mágica, pois isto só aceleraria a chegada de sua morte. De repente, ela faleceu, e Pedro, parado diante do túmulo, pensou como a vida passara tão rápido, mesmo sem fazer o uso da linha mágica. Uma noite, deitado na cama, sem conseguir dormir, pensando nas suas preocupações, achou que a vida seria bem melhor se todos os filhos já estivessem crescidos e com as carreiras encaminhadas. Deu um fortíssimo puxão na linha e acordou no dia seguinte, vendo que os seus filhos já não estavam mais em casa, pois tinham arranjado empregos em diferentes cantos do país. E o que ele e a mulher estavam sós? Seu cabelo estava quase todo branco e doía-lhe as costas e as pernas, principalmente quando subia a escada ou os braços quando levantavam a viga mais pesada.
Lizzie também envelhecera e estava quase sempre doente. Ele não aguentava vê-la sofrer, de tal forma que lançava mão da linha mágica cada vez mais frequentemente. Mas bastava ser resolvido um problema e já outro surgia em seu lugar. Pensou que talvez a vida melhorasse se ele se aposentasse. Assim não teria que continuar subindo nos edifícios em obras, sujeita a lufadas de vento, e poderia cuidar de Lizzie sempre que ela adoecesse. O problema era a falta de dinheiro suficiente para sobreviver. Pegou a bola mágica então e ficou olhando. Para seu espanto, viu que a linha não era mais prateada, mas cinza. Ela perdeu o brilho. Decidiu ir para a floresta, dar um passeio e pensar melhor em tudo aquilo. Já fazia muito tempo que não ia àquela parte da floresta. Os pequenos arbustos haviam crescido, transformando-se em árvores frondosas, e foi difícil encontrar o caminho que costumava percorrer. Acabou chegando em um banco no meio da floresta. Sentou-se para descansar e caiu em sono leve. Foi despertado por uma voz que chamava-o pelo nome. Pedro, Pedro. Abriu os olhos e viu uma mulher que encontrara havia tantos anos e que lhe dera a bola prateada com a linha dourada mágica. Aparentava a mesma idade que tinha no dia em questão, exatamente igual. E ela sorriu para ele. E então, Pedro, sua vida foi boa? Não estou bem certo, disse ele. Sua bola mágica é maravilhosa. Jamais tive que suportar qualquer sofrimento ou esperar por qualquer coisa em minha vida. Mas tudo foi tão rápido, sinto como se tivesse tido tempo de aprender tudo o que se passou comigo, nem as coisas boas, nem as coisas ruins. Eu não consegui aprender nada. E agora, falta tão pouco tempo, não ouso mais puxar a linha, pois isto só anteciparia minha morte. Acho que seu presente não me trouxe sorte. Mas que falta de gratidão, disse a mulher. Como você gostaria que as coisas fossem diferentes? Talvez se você tivesse me dado uma outra bola, que eu pudesse puxar a linha para fora e para dentro também. Talvez, então, eu pudesse reviver as coisas ruins. A mulher riu-se. Está pedindo muito. Você acha que Deus nos permite viver em nossas vidas mais de uma vez? Mas posso lhe conceder um último desejo. Seu tolo exigente. Qual? Perguntou ele. Escolha, disse ela. Pedro pensou bastante, depois de um bom tempo disse. Eu gostaria de tornar a viver minha vida, como se fosse a primeira vez, mas sem sua bola mágica. Assim poderei experimentar as coisas ruins da mesma forma que as coisas boas, sem encurtar sua duração. E pelo menos minha vida não passará tão rápido, e não perderá o sentido como um devaneio. Assim seja, disse a mulher. Devolva minha bola. Ela esticou a mão e Pedro entregou-lhe a bola prateada. Em seguida, ele recostou e fechou os olhos, exausto. Quando acordou, estava na cama. Sua jovem mãe se debruçava sobre ele, tentando acordá-lo carinhosamente. Acorde, Pedro! Acorde, Pedro! Acorde, Pedro! Não vai chegar atrasado na escola! Você estava dormindo como uma pedra! Ele abriu os olhos, olhou para ela, surpreso e aliviado. Mãe, eu tive um sonho horrível. Sonhei que estava velho e doente, e que minha vida passara no piscar de olhos, sem eu sequer tivesse algo para contar, nem ao menos algumas lembranças. A mãe riu-se e fez um não com a cabeça. Isso nunca vai acontecer, disse ela. As lembranças são algo que todos nós temos, mesmo quando velhos. Agora ande logo, vá se vestir. A Liz está esperando por você. Não deixe que se atrase por sua causa. A caminhada da escola, em companhia da amiga, ele observou que estavam em pleno verão e que fazia uma linda manhã, uma daquelas que era ótimo estar vivendo. Em poucos minutos estariam encontrando amigos e colegas, e mesmo a perspectiva que enfrentara algumas aulas que não parecia tão ruim assim. Na verdade, ele mal podia esperar. Bom, o que a gente aprende com essa história de Pedro? Há momentos bons, há momentos ruins. Há momentos felizes, há momentos tristes. Há momentos de vida, há momentos de morte. Nós devemos estar preparados
ou, pelo menos, buscar estarmos preparados para lidar com as adversidades. Só não tem problema quem está morto. A vida é uma avalanche, é uma montanha, é um sobe e desce, um sobe e desce. Ninguém tem a vida linear. Ninguém acorda seguindo a vida de forma linear. A nossa vida tem os altos e baixos. Talvez hoje eu tô doido para ir trabalhar. Ou talvez amanhã eu acorde louco para não ir trabalhar. Hoje eu estou feliz com o sol, amanhã eu estou feliz com o frio. Hoje eu estou triste com o sol, amanhã eu estou feliz com o frio. Perceba, as adversidades, elas existem e elas nos moldam. A única maneira, ou pelo menos uma das únicas maneiras que a gente tem de crescer como seres humanos, de nos desenvolvermos como seres humanos, é passando por dificuldades. E é enfrentando as dificuldades. As pessoas que mais cresceram no mundo, as pessoas que mais conquistaram algo, não foram aquelas que estavam no conforto, sentados assistindo televisão, ouvindo a fofoca da vizinhança. Não. Eram aquelas que estavam lutando, aquelas que estavam batalhando, aquelas que queriam uma nova realidade. E enfrentar uma nova realidade é difícil. Vencer um desafio é difícil. Vencer uma dor é difícil. Vencer o sofrimento é difícil. Não dá para pegar um cordão simples e puxar. É necessário passar, é necessário aprender. Só assim a gente torna-se um ser humano melhor, um ser humano valoroso. E quando vocês passarem por isso, meus amigos, pode ter certeza, vocês olharão a vida e o mundo com outros olhos. Espero que esse pequeno texto trouxe uma reflexão para vocês, assim como trouxe para mim, assim como trouxe para os meus alunos quando eu passo em sala de aula para eles, eu leio para eles, né? E que a gente possa crescer como seres humanos todos os dias. Agradeço a presença de vocês até aqui. Quem me acompanhou aqui o vídeo até o final, dá um like aí e escreva Will Massa, tô contigo, tá bom? Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Uma ótima noite, um ótimo inverno agora aqui no Hemisfério Sul.